Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América, a passadeira vermelha. De Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos. Devido ao coronavírus, as equipas da Voz da América estão a trabalhar sob contingência há já alguns meses e por isso este nosso Magazine Cultural tem sido um pouco diferente, mas sempre atual. Agradecemos a compreensão e a companhia. Vamos aos temas que marcam esta semana. Vamos começar com o que aconteceu nos prémios BET deste ano, que foram realizados virtualmente, mas que foram igualmente marcantes. A entrega de prémios que homenageia o entretenimento e a cultura negra foi apresentada pela atriz e comediante Amanda Seales e contou com atuações de Alicia Keys, John Legend e Jennifer Hudson. Lil Wayne usou o seu set para prestar homenagem à lenda da NBA, Kobe Bryant, enquanto Burna Boy, da Nigéria, ganhou o prémio de melhor atuação internacional. E como podemos esquecer a filha de 8 anos de Beyoncé, Blue Ivy, que se tornou a mais jovem vencedora da história da premiação. Ela venceu por Brown Skin Girl, uma faixa do álbum The Lion King, The Gift, de Beyoncé. A 20ª edição dos BET focou-se nas vozes dos negros que protestaram contra as desigualdades que os negros enfrentam diariamente aqui nos Estados Unidos, com alguns artistas a usar as suas performances para destacar o movimento Black Lives Matter. A sensação de 12 anos de idade, Kid Ron Bryant, que mexeu com todos nas redes sociais com a sua atuação apaixonada por ser um jovem negro no mundo de hoje, começou o show com uma performance a capela da sua música comovente I Just Wanna Live, e que lhe rendeu um contrato de gravação. Michelle Obama destacou o compromisso de Beyoncé com a comunidade negra antes de a galardoar com o prémio humanitário, dizendo, e eu passo a citar: "Vocês podem ver em tudo o que ela faz, desde a sua música que dá voz à alegria e dor dos negros, ao ativismo que exige justiça para as vidas dos negros." Fim de citação. A morte de George Floyd, enquanto estava sob custódia policial, provocou protestos em todo o país e no exterior sobre a brutalidade policial contra afro-americanos. Filmes aclamados mostram a injustiça racial contra os afro-americanos desde a década de 1960. Penélope Pulu, da VOA, analisa alguns desses trabalhos. At any time during this evening, did it go through your mind that this was not a human being that you were beating? O documentário A Lei 92 de Dan Lindsay e TJ Martin narra o espancamento de Rodney King por polícias de Los Angeles e os motins de 1992. Outros documentários aclamados abordaram a injustiça racial durante o movimento Black Lives Matter. Um deles é Eu Não Sou o Seu Negro, de Raoul Peck, sobre o que significa ser negro na América. O outro, o documentário Thrills, de Ava DuVernay, fala sobre o encarceramento em massa de africanos-americanos nos Estados Unidos. Longas-metragens também abordaram a injustiça racial já nos anos de 1960. Eu provavelmente começaria com o filme de 1967 com Sidney Poitier, No Calor da Noite. Há uma cena famosa. Ele obviamente interpretou um detetive que vem de Filadélfia para ajudar a investigar um caso no Mississippi. E no meio da investigação ele encontra um cavalheiro do Sul, que no meio da investigação o cheira por ser, acho que muito arrogante, e Poitier reage cheirando também, o que provavelmente foi a primeira vez que esse tipo de fricção foi passada num filme. And Poitier smacks him back, which was probably the first time it was ever caught on film that there was this resistance. Em 1989, Do the Right Thing, de Spike Lee, sobre tensões raciais, confrontos e brutalidade policial num bairro de Brooklyn, foi uma das primeiras sátiras sombrias sobre a divisão racial. O filme inspirou uma nova geração de cineastas afro-americanos a avançar na narrativa.
You're gonna go to Frisco, right? See the fireworks? Em 2013, o cineasta Ryan Coogler, autor de Black Panther, lançou o seu primeiro filme, Fruitvale Station. O filme narra o último dia da vida de Oscar Grant, um homem afro-americano de 22 anos que foi preso por polícias no metro em Oakland, na Califórnia, depois de relatos de uma briga numa carruagem lotada no ano novo de 2009. Oscar foi agredido na cabeça por um polícia enquanto o outro disparou nas suas costas e o matou. Oscar era um ser humano e ele não chegou a casa para as pessoas que ele amava. E isso é uma espécie de tragédia que não pode realmente ser consertada com um acordo ou com a duração de uma frase. Fruitvale Station foi lançado após a morte do adolescente afro-americano Trayvon Martin por George Zimmerman em 2012, que desencadeou o movimento de #Black Lives Matter. Um ano depois, em 2014, saiu o filme Selma de Ava DuVernay. O drama histórico segue a marcha dos direitos de voto de 1965 de Selma, Montgomery, Alabama, liderado pelo Dr. Martin Luther King Jr. Ocie Williams e John Lewis. Durante a exibição do filme, o líder dos direitos cívicos, John Lewis, traçou um paralelo entre Selma e o movimento Black Lives Matter. Hoje acho que os jovens e os que não são tão jovens podem aprender com esse filme a não desistir, a não amargar, a nunca odiar, mas a continuar a lutar, porque a luta para resgatar a alma da América é uma luta contínua. Never to hate, but to continue the struggle, because the struggle to redeem the soul of America is an ongoing struggle. A realizadora Ava DuVernay está em parceria com o ex-astro da NFL Colin Kaepernick para uma série da Netflix que explora a sua infância e adolescência. Colin, em preto e branco, vai concentrar-se nos anos de ensino médio e na vida de Kaepernick, na sua família branca adotiva, antes de ele se tornar uma estrela de futebol americano e um foco dos protestos contra a injustiça racial. Em 2016, Kaepernick ajoelhou-se durante o hino nacional antes de um jogo da NFL para protestar contra o racismo e a brutalidade policial. Ele não foi demitido pela sua equipa, mas sendo um jogador sem agente, não foi contratado no final da época por mais equipa nenhuma. No Instagram, a Netflix publicou fotos lado a lado de Kaepernick e Ava DuVernay com a legenda, e eu passo a ler: ele cresceu para jogar no Super Bowl e percebeu que nunca se para de lutar pelos sonhos. Ela cresceu para contar histórias que importam a milhões. Fim de citação. No que toca ao coronavírus, uma cimeira com um concerto virtual repleto de estrelas apresentada por Dwayne Johnson angariou quase 7 bilhões de dólares em dinheiro e garantias de empréstimos para ajudar os pobres de todo o mundo cujas vidas foram afetadas pela pandemia. O Global Citizen disse que a sua cimeira com líderes mundiais angariou 1,5 bilhões de dólares para ajudar os esforços contra a Covid-19 em países pobres, juntamente com a promessa de 250 milhões de doses de uma vacina para essas nações, se uma for desenvolvida com sucesso. O evento incluiu performances de Jennifer Hudson, Shakira, J Balvin, Miley Cyrus, Coldplay e Chloe X Hale. Cyrus tocou Help dos Beatles num estádio vazio e Hudson tocou Where Peaceful Waters Flow num barco em Chicago. Billy Porter, Naomi Campbell, Forest Whitaker, Charlize Theron e Kerry Washington gravaram discursos sinceros para o evento. O mundo está a mudar diante dos nossos olhos, disse Porter. Aqui está a tua oportunidade de dirigir um filme premiado. E são apenas 60 segundos. Participa no African Mobile Film Festival produzindo um filme de 1 minuto em qualquer idioma até 7 de julho. Só precisas de morar no continente africano para te inscreveres e o prémio principal é de 10 mil euros. O nosso programa vai mostrar finalistas nos próximos episódios. Falando em filmes, ar-condicionado.
É um filme angolano que já ultrapassou fronteiras. Conversei com o cineasta Fradik, que contou como surgiu a ideia de retratar uma Luanda real num filme sobre condições e condicionalismos numa cidade de invisíveis, mas essenciais. Vamos ver. Ar-condicionados caem das janelas como fruta madura em época de colheita. Mas por que o ar-condicionado numa cidade onde a perda poderia ser retratada por qualquer outra analogia? Falamos com Fradik, o realizador deste filme que foi selecionado para o festival We Are One. Antes de eu pensar até nos ar-condicionados, eu pensei durante muito tempo, há muitos anos, que eu queria contar a história dessas pessoas que trabalham nos prédios e nas casas da cidade de Luanda, que não é só os guardas, mas também as empregadas domésticas, esses trabalhadores invisíveis. O ar-condicionado surgiu, como também poderia ter acontecido com um gerador ou com uma eletrobomba, na verdade. Mas eu acho que encantou-me a mim mais o ar-condicionado e também o Eric Klaver, que é o guionista, pela parte física deles estarem todos pendurados e com essa possibilidade de queda, e também com toda essa definição que a gente começa no início do filme, que o ar-condicionado condiciona o ar que a gente recebe. E é um pouco também falar um pouco sobre a condição dessas pessoas, se estão condicionadas dentro da sociedade em que vivem, se esse distanciamento, essa disparidade social é uma condição inerente, o que é que se pode fazer com isso? A perda vem juntamente com as memórias, vem com a gente não ouvir, a gente não ver o que perdeu, o que está a perder e o que realmente se tornou a Baixa da cidade de Luanda e Luanda em si, na verdade. O ar-condicionado pode ser também simbólico para a perda de pessoas? Pode, e muitas pessoas têm tido essa leitura. E eu achei interessante essa leitura porque o filme segue muito o ponto de vista do Matacedo e como ele vê o mundo e como é que ele vê a sua própria condição e todo este fenómeno que se está a passar na cidade em que os ar-condicionados estão a cair. E essa questão de quando se chega ao momento do óbito é quase como uma catarse para ele, de sentir tudo ali naquele momento. O que é que tu esperas também depois disto, depois de mostrares esta é a nossa Luanda, o que é que nós estamos a fazer com ela? É que durante muito tempo construiu-se essas narrativas, nós temos que mostrar o que é as coisas mais bonitas, mesmo que não existam, a gente tem que recriar para que seja bonito. Mas eu acho que, apesar de ser uma imagem muito crua da cidade de Luanda, tem uma beleza. Acho que existe muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, eu acho que é a única forma realmente hoje em dia da gente começar algum diálogo, alguma conversa, alguma reflexão sobre a cidade, sobre como nós estamos na cidade. Falando em invisíveis e transparentes, que outros invisíveis ou transparentes gostarias de ver representado nas telas de cinema, quer por ti, quer por outros cineastas? Tem muitos. São as pessoas que trabalham, que conduzem os táxis, os candongueiros, o pescador. Deixem o nosso oxigênio, deixa-nos em paz, preso no obscurantismo, país do tanto O filme tem uma banda sonora original, que foi escrita e composta pela Aline Frazão, e foi uma forma diferente de trabalhar desta vez, porque ela começou a compor e a pensar na música já desde o momento do guião. Então, muitas das cenas, até no processo de edição do filme, são inspiradas por causa da música. E eu gostei muito desse processo, foi a primeira vez que o fiz, e quero repetir, porque realmente eu acho que a música traz outra camada ao filme. E depois, claro, o tema do Matacedo, em que o Paulo Flores emprestou a sua voz ao filme, para mim vai ser daqueles momentos que eu vou guardar para sempre, porque sou muito fã do Paulo. E eu acho que ele representa realmente essa voz dos personagens, dos filmes que eu quero fazer. O filme de Fradik, que retrata uma Luanda sem efeitos especiais, mas nem por isso menos bela. Mayra de La Saleta, Voz da América, a partir de Washington, D.C.
Obrigada pela companhia. Foi o nosso programa. Continua connosco em www.voaportugues.com. Subscreve o nosso canal no YouTube e no Facebook. Faz like na nossa página do Facebook e Instagram também. E já sabes, fica bem, fica em casa.